Olá, mentes analíticas! Hoje estamos com a Carol Carranza, que é um profissional da área de dados que é super fera. Segura esse currículo. Ela tem mais de 6 anos em funções analíticas, trabalhou como analista de dados em consultorias de data services, onde tive a alegria de trabalhar com ela. E ela também atuou na área de análise do grupo Pão de Açúcar e na Whirlpool. Agora, meus amigos, ela está brilhando apenas na Shopee como Finance Business Analytics Senior. Olha esse cargo, galera. Esse papo promete. Eu tô falando para vocês. E ela é formada em economia pela PUC São Paulo e atualmente ela faz MBA em ciências de dados pela USP e hoje vai nos contar como usa toda essa bagagem para entregar resultados para o negócio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de falar hoje aqui com a gente, Carol. Eu que agradeço, Lid, por todo o convite, toda essa apresentação. E, bom, queria primeiro falar que acho que esse cargo de analista de dados para finanças é algo meio novo. Eu não tinha visto esse tipo de função no mercado tão recentemente, então foi isso que me chamou tanta atenção de sair da Whirlpool e ir para a Shopee. E porque finalmente eu consegui alinhar toda aquela bagagem técnica que eu fui aprimorando ao longo dos tempos com a minha graduação. Acho que essa área de análise de dados, assim, dentro de finanças está começando agora, e as pessoas mesmo dentro de finanças estão começando a entender o quão é importante ter alguns conhecimentos técnicos de banco de dados, de linguagem de programação, para melhorar o dia a dia deles. E acho que, bom, esse papo vai ser interessante para falar um pouco sobre a minha realidade dentro desse cargo e de outras pessoas que atuam de forma similar. Perfeito, Ká. Então vamos falar sobre esse assunto que está todo mundo curioso. Quais são as métricas principais para as análises de dados em finanças? Bom, Li, finanças, ele olha tanto para custo como para receita, dependendo da realidade da empresa. O importante mesmo para a área é você ter aquele rastreio se o caixa da empresa, ou seja, todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai, está sustentável ou não. E para isso, o primeiro é importante a gente entender qual que é o business da empresa que se está trabalhando. Então, como que a empresa vai gerar essa receita? Um primeiro exemplo é se a empresa ela vende produtos. Aí, falando um pouco da Whirlpool, ela faz a venda de produtos tanto para marketplaces como para o Extra, para o Ponto Frio, ela vende, né, as geladeiras, os fogões, como ela faz essa venda dentro dos próprios sites. Então, essa receita ela é gerada a partir da venda desses produtos. Eh, e a gente tem outros exemplos de empresa. Então, se são empresas que vendem serviços, no caso de exemplos de consultoria, ela vende esse serviço a outras empresas e nessa venda a gente tem a geração de receita. E o último exemplo é o caso de marketplaces, que é o que eu estou inserida atualmente. O marketplace, ele é nada mais nada menos do que um facilitador para ocorrer transações entre vendedores e compradores. Temos como exemplo a Shopee, o Mercado Livre, a Amazon, onde o vendedor ele posta esse produto e o comprador tem toda aquela cartela de opções para serem compradas, né. E, bom, tem também outras empresas que a gente pode até acabar caindo na classificação de marketplace, como o iFood, que ele faz essa facilitação entre o restaurante e o comprador de uma comida. E, bom, no final a geração dessa receita, para o caso de marketplaces, ela é feita através de um percentual de cada venda. Então, com isso, começa a se ter essa receita. E, bom, além disso das receitas, a gente tem os custos envolvidos para a geração dela. Então, na venda de produtos, quais são os custos que estão envolvidos para a geração desse produto? Esse produto ele é comprado de outras lojas e revendidos? A gente vai ter esse custo. Ou esse produto tem uma produção própria. Nesse caso, a gente precisa analisar o custo de materiais, se tem pessoas envolvidas na produção, custos de máquinas, de depreciação e tudo mais. Já no outro exemplo que a gente falou da venda de serviços, a gente tem que analisar o headcount, que nada mais, nada menos do que são profissionais que executam esse serviço. Então, onde eles vão executar esse serviço? Vai ter uma empresa, vai ter uma locação de um espaço físico? Então, você vai ter o custo do espaço físico, você vai ter o custo de aluguel, de água, de luz, ou talvez as pessoas possam trabalhar só de home office, ficou
pouco mais fácil, mas a gente também tem o custo atrelado ao material, né, que vai ser executado esse serviço, ao notebook, tudo mais. E bom, e aí a gente tem o caso dos marketplaces, que tem diversos impactos de custo. Então, primeiro, onde que vai estar localizado esse marketplace? Ele é um físico ou ele é online? Físico, novamente, a gente vai ter custos de aluguel de espaço, de vendedores, de luz, de água, tudo mais. O online, primeiro, a gente vai ter o custo de criar e manter esse site, esse aplicativo. Então, a gente precisa de pessoas para desenvolverem isso. E a gente também tem outros tipos de custo que estão mais envolvidos com a parte final desse business. Então, após a compra, como que esse produto vai chegar na casa do consumidor? Vai ser feita a terceirização da entrega? Ou a empresa vai desenvolver a malha logística própria? E qual que vai ser o custo de desenvolver toda essa malha logística? Qual que é o impacto? Vai tornar a empresa mais rentável ou não? E também o outro ponto, né, como que vai ser feito esse pagamento, essa compra? Porque empresas de pagamento que facilitam essa interação, elas têm taxas, então você também tem esse custo. E até falando um pouco mais de finanças, eu acabei falando tudo de custo e custo, mas dentro de custo, você tem 2 tipos, né, você tem o custo e a despesa. Então o custo é tudo aquilo que vai ser atrelado ao serviço, ao produto. Então, o custo de produzir aquele produto, aquela geladeira, o custo de fazer a manutenção do site, do aplicativo, e você tem a despesa, que ela não é necessariamente atrelada ao serviço, ao produto, mas ela faz parte do business, né, da companhia. Ela independe de quanto você produz. Então, no caso de um marketplace que criou uma malha logística, você tem que ter um armazenamento desses produtos que vão ser entregues. Então, isso independe do quanto você produz, mas gera um custo também. Então, a gente acabou falando de vários exemplos de métricas, mas o principal é receita e custo. E a outra pergunta que a gente tem que fazer, que é muito importante: onde que vai ser armazenada essa informação de receita e custos? Então, grandes empresas, o principal é que a gente tem esse armazenamento em um banco de dados. E é aí que entra os analistas para gerenciar e tratar toda essa informação. O papel do analista, ele tem que buscar essas informações no banco de dados, fazer essa união, esse tratamento. Às vezes ele recebe informações externas, também tem que como é que vai fazer feito esse tratamento o importante é como que ele vai disponibilizar esses relatórios que vão servir para a contabilidade. Maravilha, Cá, são informações essenciais para quem quer entrar na área, para quem quer saber como que se porta ali, talvez até numa entrevista, né, para a área de dados em finanças. Acho que são dicas incríveis para a pessoa se preparar e entender melhor também sobre a área, né, que ela quer atuar. E Cá, qual que é a sua rotina com esses dados e os maiores desafios encontrados? Uma rotina muito mensal, assim. Bom, um momento crucial para a área de finanças é o que eles chamam de fechamento. Então, nesse momento do mês, que geralmente é mais no começo do mês, é feita toda a contabilização de tudo que ocorreu na empresa no mês passado. E às vezes até no ano todo e como que isso impactou o mês passado. Então, é analisado toda a receita que entrou e todo o custo que saiu do caixa da empresa. Nesse momento, os analistas devem, primeiro, entender por que foi pago o que foi pago, e foi acima, foi abaixo do budget previsto, por que ocorreu essa oscilação. E segundo, será necessário fazer a provisão do custo? E provisão é aquilo que, quando você sabe que houve um custo, mas você ainda não recebeu essa cobrança. Então você precisa deixar esse dinheiro retido no caixa para quando essa cobrança chegar, e assim você não tem nenhuma surpresa. E por último, tem que também entender o que entrou de receita. E a receita ela foi acima, ela foi abaixo do previsto e por que ocorreu essa variação. Então, para analisar esses componentes que eu falei, é necessário que eles estejam em banco de dados. Então, qual que é o objetivo? Quanto mais automatizado você faça esse seu relatório, você faça a extração dos dados, o tratamento, a leitura, o famoso ETL, melhor para você na hora de entregar isso. E principalmente se você recebe informações externas, como que vai ser feito o upload no banco de dados? Como que você vai tratar? Como é que você vai fazer a união? Então, tentar trabalhar em cima disso, primeiramente, é muito importante para te ajudar nesse momento do mês. E Cá, quais são as origens de dados externas que você recebe?
Ali, falando bem da minha realidade, a gente tem 2 tipos de dados externos com que eu estou lidando. O primeiro são os parceiros logísticos, que enviam a cobrança daquilo que eles realizaram, e o segundo dos meios de pagamento, que também enviam todas as taxas atreladas àquelas compras. Perfeito. E quais ferramentas e processos são utilizados para fazer essas automatizações que você comentou? Já que a gente está falando de dados estruturados, ou seja, dados que estão no formato de tabela, eu posso falar aqui de ferramentas. Tem muitos que ainda utilizam o Excel, e sim, o Excel ele é uma boa ferramenta e dá para ser feita uma análise de dados, mas quando você lida com um volume muito grande, gigantesco de dados, acaba ficando inviável. Então, é como eu acabei falando ao longo das mensagens, é muito importante que a gente tenha um banco de dados, assim, você consegue ter uma ferramenta um pouco mais automatizada. Então, você pode ter um banco de dados do Oracle, do MySQL, o MongoDB, que é um open source, e também o famoso BigQuery. Todos esses bancos de dados acabam utilizando a linguagem SQL. E também tem outras ferramentas, então você pode usar o Jupyter, o Colab, que acaba fazendo tratamentos de dados em Python, que são importantes para tentar deixar algumas rotinas mais automatizadas, como a extração, o tratamento e até o upload desses dados. E cá, só para complementar a questão do Excel, além das limitações que você já comentou, acho que é importante a gente também falar sobre as questões de segurança que estão envolvidas, né? Quando você produz ali uma análise com dados da empresa, às vezes dados de usuários, no próprio Excel e compartilha esses dados, seja por e-mail, seja por um outro meio, existem também questões de segurança envolvidas, então talvez não esteja ali de acordo com as boas práticas. A gente precisa pensar em como tornar esse dado seguro da melhor forma possível, um ambiente bem trabalhado ali com manutenção no banco de dados é um ambiente mais adequado para guardar essas informações, porque de fato, se você compartilhar esse arquivo por Excel, tem questões ali envolvidas de privacidade de dados, questões da própria LGPD. Exato, Li, exatamente, falou tudo. Tem que ter muito cuidado com as informações que são compartilhadas, principalmente em Excel. E um outro ponto também do Excel é que acaba sendo difícil de guardar todo o histórico. Então, no banco de dados, você pode ter tudo aquilo que aconteceu ao longo de todos os anos na empresa. Já no Excel, você acabaria tendo muitos relatórios, né? Com certeza, Ká. Maravilha. Então, pessoal, fica a dica, banco de dados, e vamos tentar tornar esses dados cada vez mais automatizados e cada vez mais seguros também, tanto para a empresa quanto para os nossos usuários. Exato. E já que você tocou nesse ponto, falando até um pouco dos processos, então a gente tem a extração dos dados externos, a gente tem que fazer esse pré-tratamento, esse upload na base de dados, uma tarefa que pode ser rotineira e dá para a gente automatizar em Python. E também um outro ponto é a criação do fluxo ETL, então fazer tratamento, unir todos esses dados internos, externos, e ter a leitura desses dados assim que eles estejam alinhados com o business e com aquilo que seja necessário para o reporte. Perfeito, Ká. Ótimas observações. Você tem alguma dica de como fazer uma boa entrega de análise de dados em finanças? Tanto sobre os métodos de análise quanto os fluxos que podem facilitar a nossa investigação e consolidação de resultados? Olha ali, a minha principal dica é validação. Então, primeiro, encontre aquela fonte que seja assim, o mais próximo da verdade, para assim você conseguir validar os números que você está gerando, se não tem duplicidade, se não está aumentando ou diminuindo algum valor. Por que eu falo isso? O nível de responsabilidade que um analista de finanças tem é um pouco maior do que aquilo que eu enfrentei anteriormente, porque qualquer número que for levantado ou investigado vai ser revelado algo sobre a saúde da empresa. Vai ser mostrado se ela tem um saving, ou seja, se tem dinheiro sobrando em caixa, ou se ela está tendo um prejuízo. Por isso é muito importante checar e validar sempre. Eh, um outro ponto que eu percebi sobre essa experiência que eu estou tendo agora na área, é que menos é mais. Então, às vezes, a gente se empolga, a gente que gosta de mexer com dados, a gente acaba se empolgando com diversos gráficos, com outros tipos de análise, números e tudo mais, mas às vezes eles podem acabar nos ajudando mais, na investigação
de um problema, de algo, do que ajudar na apresentação para o stakeholder. Então, tente consolidar bem a informação que você quer levar e que ela seja o mais direto possível. Aí isso acaba sendo mais interessante do que fazer aquela grande apresentação. Esse ponto é muito importante, porque quem nunca fez aquele dashboard maravilhoso, aquela apresentação incrível, cheio de informações, com todos os detalhes minuciosos que a gente encontra ali no meio do caminho da nossa análise, mas quando na realidade o stakeholder ele quer uma informação muito pontual para conseguir tomar suas decisões. E aí lá vai a gente ser cortado e falar: olha, tá vendo, esse dashboard está lindo, mas tem informação demais, eu preciso que ele seja mais clean para que eu possa tomar a decisão. E aí você vai ter o retrabalho de retirar todos aqueles gráficos maravilhosos com aquela dor no coração, porque de fato não era aquilo que ele queria, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, alinhar bem a historinha que você quer contar, deixar o mais fácil e direto possível, muito melhor. Acaba evitando esse retrabalho. Inclusive, Li, a outra dica que eu queria falar é alinhar bem o que foi solicitado. Então, quando uma pessoa ela é focada no business e uma outra pessoa focada em áreas específicas de finanças, elas geralmente podem não ter o conhecimento necessário de dados. E é aí que esse papel do analista de dados acaba se expandindo. Ele acaba fazendo essa meia ponte, assim. Então, é muito bom alinhar o que está sendo pedido e saber explicar de uma forma não tão técnica. Assim, o outro consegue entender bem quais serão os passos do projeto, qual que é a expectativa de entrega, os pontos de dores, os pontos de melhoria. Então, para isso, o que eu acabo fazendo é geralmente criar um molde de como vai ser o resultado final do relatório. Às vezes eu nem coloco número, ou às vezes coloco alguns números fakes e falo, né, que são números fakes, para entender se esse é o caminho que eu estou seguindo, de acordo com aquilo que foi solicitado. Acabou me ajudando muito a evitar retrabalho, seguir essas dicas. E essa questão do alinhamento também é muito importante você falar sobre tempo, né? Sobre prazos e de entrega e tudo mais. Porque às vezes a pessoa não conhece mesmo como que é o processo e acha que só porque o fluxo é automatizado que você vai ali na pastelaria produzir um relatório, um dashboard em 3 minutos. Então, é muito importante a gente alinhar essa expectativa, porque senão a gente vai ter dor de cabeça ali na frente, a pessoa vai ficar nos cobrando à toa, e além da ansiedade dela, né, de ver logo esses números sem saber quando que vai recebê-los. Então, alinha o prazo certinho. Caso você encontre alguma questão ali fora do padrão que você considere importante fazer uma análise mais aprofundada sobre o assunto, avisa antes para saber se a pessoa não quer receber esse dado logo do jeito que está e depois você analisa, ou se tem tempo hábil para se aprofundar e já entregar toda a sua análise completa para ela, porque isso pode dar um problemão se você alinhar um prazo e encontrar uma coisa a ser investigada, não avisar, continuar analisando, perder esse prazo, né, Cá? Exatamente, Li, é muito importante esse alinhamento e, assim, só com análise que a gente vai descobrindo o que está acontecendo e às vezes pode surgir alguma coisa fora do comum e é importante entender. Aí é como você disse, se tem tempo hábil, continua entendendo, continua avisando, continua mostrando, se não, deixa ali destacado que vai ser investigado, vai ser desenvolvido. Perfeito. Cá, muito obrigada por toda a informação que você compartilhou. Você tem dicas valiosas sobre a área de finanças que eu mesma aprendi hoje aqui contigo. Eu só tenho te agradecer novamente por essa super aula que quem quer entrar na área de análise, na parte de finanças, com certeza vai aproveitar bastante. Fica aqui meu convite para você voltar em breve para falar sobre suas análises, sobre um case aí de sucesso que você possa compartilhar com a gente. Ai, quero muito, Li. Eu também agradeço muito o convite, esse canal tá incrível e espero que tudo que eu tenha falado ajude as outras pessoas ou traga mais curiosidade sobre o assunto. Boa. Então, galera, se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seja no YouTube, seja no Spotify, nas nossas outras redes sociais e compartilha com quem pode se interessar sobre esse tema. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Olha, esse povo de finanças é muito chique, viu? Ai, Li, é cada perrengue que não tem nada de chique. Corta, corta, não vamos falar isso não.